Bom dia, sejam bem-vindas à nossa quinta aula de botânica. Hoje a gente vai falar mais de questões gerais e eu tentei buscar um pouco mais para o lado de ecologia, que como é um assunto que cai muito no Enem, é legal a gente revisar alguns conceitos. Meu nome é Camila Venturoli Vidal, sou estagiária do PIBID e estou no primeiro semestre de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa. Bem, então vamos às questões. Enem 2009. Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens dos rios dos cerrados no Brasil central e, em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossal fechado com pouca incidência luminosa no seu solo e nas suas plantas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação da luz, a pesquisadora analisou em casas de vegetação com condições controladas o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sobre 4 condições de luminosidade, uma sobre sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou que o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim. De acordo com critérios específicos, os resultados obtidos foram os seguintes. Então, vamos ver. Ela separou as 10 espécies e categorizou elas como condição de luminosidade em sol pleno, em 30% de sombreamento, 50% de sombreamento e 90% de sombreamento. Aqui eu copiei a tabela para a gente olhar qual alternativa é o melhor. Para o reflorestamento da região desmatada, quais espécies vão ser a melhor para a gente reflorestar aquela área? É isso que a questão está pedindo. Então, vamos ver. O que está acontecendo nesse exemplo? Está acontecendo um exemplo de sucessão ecológica secundária, onde já tinha uma região de clímax, né? Uma comunidade em clímax, ela foi desmatada, e aí surge a possibilidade de reflorestar para ter uma sucessão ecológica secundária. Então, o que a gente vai precisar de plantar lá para reflorestar a área? Vai ter que ser uma comunidade pioneira que deve se adaptar àquela região para ocorrer o reflorestamento. A gente viu que no clímax anterior, a região possui uma vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa. Então, a gente vê, se fosse na condição de clímax antigo, a gente teria como uma planta que se adaptaria muito, uma região de sombreamento 90%. Então, por exemplo, boas plantas para plantar lá seria a 4, a 6, a 9 e a 10. Porém, a gente viu que como a região foi completamente desmatada, a gente não vai ter essa vegetação arbórea e esse dossel fechado para ter esse sombreamento. Então, a gente vai precisar de plantas que absorvam muito bem a luz do sol e adaptem, né, essa luz para produzir muita fotossíntese. Porque se a gente pegar uma planta que está acostumada com muito sombreamento, ela não vai sobreviver naquelas condições de muito sol. Portanto, a letra correta é a letra B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Vamos ver. A 2 em sol pleno, ela é boa. A 3 também. E a 5 também. Então, a gente vê que a resposta correta é a letra B. Regiões desmatadas carecem de cobertura foliar, havendo então alto índice de incidência solar. Sendo assim, no início do reflorestamento, as plantas precisam aguentar esta incidência, permitindo então a posterior colonização por novas plantas menos resistentes. Então, essa questão da sucessão ecológica mesmo que a gente vai estar vendo nesse exercício. Enem 2010. Um molusco que vive no litoral oeste dos Estados Unidos pode redefinir tudo o que se sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco Elysia chlorotica é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco consegue
incorporar o gene de uma das algas e, por isso, desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se alimentar apenas de luz e CO2, como as plantas. Então, ele vai estar fazendo uma relação de simbiose com a planta. Ele vai incorporar esse gene da alga e vai acabar que ele mesmo vai poder fazer a fotossíntese por essa incorporação do gene das algas. Então, vamos ver o que a questão está querendo. A capacidade de o molusco fazer fotossíntese deve-se estar associada ao fato de o gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar. Então, vamos lá. Nós temos clorofila e citocromo primeiro. O correto seria a clorofila, né? É o pigmento capaz de transformar a energia solar em energia química, que é a base da fotossíntese. Então, clorofila está certo. E citocromo está errado. Por quê? Porque o citocromo são proteínas na mitocôndria que atuam no transporte de elétrons. Aqui a gente não está falando nada de mitocôndria, a gente está falando de cloroplasto. E dentro do cloroplasto a gente tem o pigmento da clorofila. Portanto, a letra B e a letra D vão estar erradas. Então, vamos às outras alternativas. A, clorofila, que utiliza a energia de carbono para produzir glicose. Aí, a gente tem que lembrar da nossa fórmula da fotossíntese. A gente vai pegar o CO2 e a água com a energia luminosa e produzir a glicose. Então, a A está errada. C, clorofila, que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio. A gente vai ver que a gente vai precisar sim do gás carbônico para converter em oxigênio, porém, a clorofila não tem esse papel de doar elétrons para isso. A clorofila tem o papel de absorver energia luminosa para transformar ela em composto orgânico, ou seja, clorofila, que transfere energia de luz para compostos orgânicos, ou seja, letra E. Aqui eu coloquei uma foto desse molusco. Ele é muito bonito, ele parece realmente uma folha. E pelo que a gente vê aqui, a alternativa correta, como a gente já viu, é letra E. Enem 2015. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses do ano, com o limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento de estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma que se encontram. Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? Então vamos ver. As folhas a gente não tem ao longo do período todo, a gente tem de 3 a 4 meses do ano. O que isso facilita? Facilita a não ter tanta transpiração. Limbo reduzido também. O limbo é uma parte da folha que ela vai estar ajudando a absorver a luz do sol, e fazer a fotossíntese. Então, se a gente reduzir esse limbo, a gente também vai ajudar a folha a transpirar menos, a folha vai ser menor também. Mecanismo rápido de abertura e fechamento de estômago. Aí, a gente vai evitar a perda de água e caule suculento. Tendo um caule suculento, a planta vai ter um armazenamento interno de água. Portanto, a letra correta é letra E. Todas essas características, elas vão favorecer um ambiente com escassez de água, um ambiente com menos água, porque elas vão estar ou impedindo que a planta transpire muito e perca muita água, ou que ela absorva água e não gaste tanto. Todas as características descritas têm como objetivo evitar a perda de água. Portanto, a opção correta, letra E. Enem 2016. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. O xilema é o tecido que sustenta a planta e por onde circula água e os sais minerais dissolvidos. É por onde circula a seiva mesmo. Mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é ar. Então, o que garante que essa seiva continue fazendo esse mesmo movimento da raiz até as folhas? A, agutação. Agutação é quando a folha vai liberar gotículas de água líquida. E isso ocorre devido à pressão da raiz, não tem relação com o transporte de seiva. B, gravidade. Não, a gente vê que a gravidade
Se fosse a gravidade, a gente só teria vindo o movimento seria de cima para baixo. E então, esse movimento aqui que a gente vê na foto estaria contrariando a gravidade. Então, essa tá errada. Respiração, também não. Fotossíntese, também não. A gente não vê esse movimento de seiva na fotossíntese. E o correto é transpiração. A gente vê até aqui a saída do vapor de água. O que ajuda a seiva a continuar tendo seu movimento é a capilaridade, a pressão positiva da raiz e a transpiração. Essa transpiração gera uma pressão dentro do xilema que faz com que a água suba em direção às folhas. Então, a letra correta é a letra E. O transporte realizado pelo xilema é de seiva bruta, água e sais minerais, que ocorre do sentido raiz para a folha. Segundo a teoria de Dickson, diretamente dependente da força de transpiração realizada pelos estômatos foliares. O transporte da seiva independe do vento e da curvatura que esse possa exercer sobre a planta. Ou seja, sempre vai desse sentido da raiz para a folha, mesmo que aconteça essa alteração do vento e a copa voltada para baixo. Portanto, letra E. Enem 2016. Essa questão ela tem mais a ver com biotecnologia e ecologia. Então, eu vou deixar o link das duas playlists aqui para vocês verem essas aulas que também são muito importantes. E qualquer dúvida pode perguntar para mim, que eu vou deixar meu e-mail no final, ou para uma das meninas que dão as outras aulas. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo e o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outros. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. O que acontece nas leguminosas que ajuda nessa prática de cultivo? E o que ela visa a reduzir? As leguminosas, em suas raízes, a gente vai ter bactérias que ajudam na fixação do nitrogênio. Então, essa questão também vai estar relacionada com o ciclo do nitrogênio, que é outra matéria muito importante em ecologia, e vai ter uma aula bem legal sobre o ciclo biogeoquímicos, e eu acho muito legal vocês verem, porque é um assunto que cai bastante no Enem. Então, vamos lá. A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a utilização de agrotóxicos? Não. B. Atividade biológica do solo? Também não. C. Necessidade do uso de fertilizantes? Exatamente. Com as raízes das leguminosas agindo com as bactérias, a gente vai ter um solo mais nutrido por essa fixação de nitrogênio e aí não vai necessitar dessa utilização excessiva de agrotóxicos e fertilizantes. B. Decomposição da matéria orgânica? Também não. E capacidade de armazenamento na água do solo também não tem nada a ver. Resolução. As leguminosas são plantas que possuem bactérias do gênero Rhizobium em suas raízes, compondo uma associação mutualística. Essas bactérias têm alta capacidade de fixação de nitrogênio, deixando o solo mais nutrido, e por isso é possível reduzir a quantidade de fertilizantes industriais utilizados. Opção C. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês por assistirem essa aula. Foi uma aula que fugia um pouco da botânica, mas é porque a botânica não é um assunto que cai tanto no Enem, e é legal focar em algumas coisas de ecologia também. Aqui está o meu e-mail, espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Um abraço e tenham uma ótima semana!